Vamos começar a nossa reunião. Bom dia. Vamos começar orando. Antes de orarmos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra. Filipenses 2, 9 a 11. É a projeção aqui. Filipenses 2, de 9 a 11. Então bom quando a gente pode saber, né, que o nosso Deus é aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Vamos lá, por isso, está falando de Jesus, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nosso Senhor Jesus, Ele é poderoso. E é interessante que toda a autoridade que lhe foi conferida pela obediência. Essa é uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias. Nós entendemos que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, não é verdade? Então não tem a ver com o nosso desempenho, não tem a ver com tanto que eu sou bom ou boa. Tem a ver com o amor de Deus e o movimento dele em primeiro lugar para cada um de nós, em direção a cada um de nós. Amém? E a palavra diz que o Senhor, Ele aprendeu a obedecer por tudo que sofreu. Nós estamos no ano dos mais que vencedores. E quando é que você fala sobre vitória com alguém? Quando você está passando o quê? Quando você está passando por algum desafio, alguma luta, não é? Então, quando o Senhor nos trouxe essa palavra de mais que vencedores, Ele está nos dando a oportunidade nesse ano de derrubarmos os nossos gigantes, de sermos mais que vencedores por meio de Jesus, mas sermos treinados para vencer os nossos gigantes. Então, ser mais que vencedor não é status, não é uma pulseira que eu carrego. Ser mais que vencedor significa que eu estou andando com Jesus e Ele, por tudo que sofreu, aprendeu a obedecer, e pela sua obediência Ele viveu isso, porque Ele foi obediente. Ele venceu até a morte, venceu o pecado, venceu tudo por mim e por você, e o nome dele foi exaltado sobre todos. Querido, nada no Evangelho é pequeno. Não tem nada que acontece na sua vida, na minha, na nossa vida interior, que não seja um desígnio do Pai para te tornar cada vez mais parecido com Jesus. Você e eu só precisamos olhar para Ele. Amém? Porque quando nós estamos na caminhada olhando para Jesus, nós aprendemos com Ele sobre como ser mais que vencedores.
Com Ele, como sermos obedientes. Com Ele, como sermos aqueles que estão apegados ao Pai. Então eu queria te convidar nessa manhã para você orar. Vamos orar? E agradecer ao Senhor porque Ele escolheu que nós somos nesse ano. Ele vai nos ensinar a sermos mais que vencedores. E isso tem a ver com o que eu tenho que fazer, com o que eu escolho fazer para honrar o nome de Jesus e o seu sacrifício. Não tem a ver com os meus sonhos, projetos, com a minha vida interior. Tem a ver com andar com Jesus. E saber que nós estamos aqui nessa terra não para sermos bem-sucedidos, embora isso aconteça com quem anda com Jesus. Mas nós estamos nessa terra para manifestar a glória de Deus e para cumprir o propósito. Sabe qual é o propósito? No final, tudo que eu e você conquistamos por meio dele, nós vamos entregar diante dele. Sabe? Ele te encoraja, ele me encoraja a avançarmos todos os dias. E quando você percebe que está se tornando mais que vencedor em Cristo Jesus, no final do dia você entrega isso para Ele. Entregar essas coroas, entregar essas vitórias, entregar esses avanços a Ele. Porque só Ele é digno. Amém. Senhor Jesus, amado, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amigo, aquele que nos amou e enfrentou todas as coisas para que hoje nós pudéssemos dizer em paz que somos mais que vencedores por causa de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Nós te entregamos, Senhor, as vitórias. Nós entregamos diante do teu altar, Senhor, diante de ti, diante dos teus pés, tudo que foi conquistado até aqui. Nos colocamos diante do Senhor, porque sabemos que isso não é sobre nós, é sobre você, Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque os teus sonhos têm nos encorajado a caminharmos contigo, derrotando gigantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a amar, a sermos obedientes à tua palavra por escolha, não mais por medo, não mais por constrangimento, mas por amor a ti. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem implantado o reino dentro de nós, porque o Senhor trouxe o reino e colocou o reino na nossa mente, através da mente de Cristo. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e levarmos pessoas a terem um encontro contigo. Nós te agradecemos por tão grande favor. Nós te agradecemos por todos os bens, por tudo que o Senhor planejou para nós. Nessa manhã nós entregamos como coroas a ti. Só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno. E nós realinhamos o nosso coração, a nossa mente, percepção, e dizemos: Senhor, vamos refocalizar nessa manhã e olhar para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não queremos distrações, nós escolhemos olhar para ti e saber que o que nós fazemos passo a passo, dia a dia,
não é olhar para o nosso mundo interior, apesar dele existir, mas é olhar para Ti. Senhor, muito obrigado, porque ao olhar para Ti, nós nos tornamos, como o Teu Espírito que tem essa característica, nos tornamos cada vez mais equilibrados, nos tornamos ousados, porque é assim que o reino é, assim que o Espírito de Deus é. Pai, muito obrigado, porque o Senhor escolheu a cada um de nós aqui para vivermos essa realidade espiritual aqui nessa terra. Senhor, nós oramos por aqueles que estão em volta de nós, familiares, irmãos, e nós intercedemos, Senhor, por eles. Oramos para que eles sejam cercados de oportunidades de encontros contigo. Oramos para que o nosso posicionamento seja uma oportunidade de encontro contigo todas as vezes que nós estamos em família, que nós estamos com os nossos amigos e colegas de trabalho. Senhor, nós oramos e declaramos saúde sobre aqueles que estão conosco, saúde, cura física se manifestando, cura emocional se manifestando. Nós declaramos encontros com o Senhor. Nós declaramos encontros com o Senhor. Nós declaramos portas abertas. Nós declaramos portas abertas de encontros com o Senhor. Desperta-nos, Senhor. Dá-nos essa sensibilidade para entender que o Senhor é aquele que está à porta e bate. O Senhor sempre está pronto para declarar salvação na nossa casa. O Senhor está sempre pronto para declarar cura em nós e através de nós. O Senhor está sempre pronto para mudar destinos. O Senhor está sempre pronto. Por isso nós declaramos nessa manhã: desperta, nos desperta, Senhor, do sono. Nos desperta do sono, da indiferença, da religião, do materialismo, de perdermos tempo com agendas que não são a agenda do reino, que não são agendas do céu. Desperta-nos, Senhor, de todo sono, de toda sonolência que faz com que as nossas lâmpadas estejam apagando. Desperta-nos, Senhor, de vivermos buscando saciar a vontade da carne. Desperta-nos, Senhor, para a mesa que o Espírito de Deus nos dá todos os dias, fazendo de nós verdadeiros filhos de Deus. Desperta, tu que dormes, diga isso para o teu espírito, como eu estou dizendo aqui para o meu. Desperta, levanta, acorda, porque o noivo está chegando. Ele está, já dá para sentir o perfume. Ele está chegando. E nós devemos ao mundo um encontro com Ele. Senhor, transborda, Senhor. Transborda do óleo, Senhor, nessa manhã. Eu vejo lâmpadas aqui. Se o teu espírito precisa, levante-se e comece a adorar ao Senhor e dizer: Senhor, faz de novo. Transborda do teu espírito. Que a minha lâmpada esteja cheia, transbordante. Que o fogo do Senhor seja aquilo que seja visto, ouvido e sentido através de mim.
Oh! O Senhor não está só nos chamando, Ele está gritando em nossa direção. Vem, acorda, levanta, sai do sono. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos andar nessa terra acordados, para acordar a outros que estão mortos e estão indo em direção ao inferno sem sequer perceber. Pai, derrama sobre nós essa urgência e essa sensibilidade à Tua presença. O Senhor habita em meio aos louvores do Seu povo. Portanto, abra sua boca e comece a adorá-lo. Você tem voz e isso é poderoso. Comece a declarar: você é digno, Jesus. Digno é o Cordeiro. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se achegue a Ele para adorá-lo, para bendizer, para reconhecer o poder dEle, a presença, o amor, a obra poderosa e completa dEle. Oh, aleluia! Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Derrama, Senhor, novamente Tua glória, um peso de glória sobre nós, a ponto de nós olharmos para a glória e não para o dia a dia, para nós olharmos para a Tua glória, a Tua Shekinah. Oh, o Senhor está nos redirecionando. O peso da glória nos faz olhar para as coisas de uma maneira completamente diferente. Oh, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui para o Senhor fazer de novo e encher-nos com o Teu Espírito Santo. Mais uma vez, transbordar do Teu Espírito. Oh, quanto mais sede, quanto mais fome, mais o Senhor transborda do Espírito dele. Eles perseveravam em oração, perseveravam juntos em oração. E então aconteceu como em Joel. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Aleluia! Oh, aleluia! Derrama o Teu Espírito, Senhor, aqui nessa manhã, sobre toda a carne neste lugar, daqui até as crianças. Derrama o Teu Espírito. Oh, fala com o Senhor: Senhor, faz de novo. Derrama, Senhor, transborda do Teu Espírito, a ponto, Senhor, disso não mais, se eu não ficar mais preocupada com as coisas que estão acontecendo, Senhor, internamente, mas eu olhar só para a Tua glória, Senhor, e ver o Senhor em meio às circunstâncias. Só ver o Senhor. Nós abandonamos todas as agendas. Estamos aqui nessa manhã disponíveis para o Senhor. Olhamos para Ti. Olhamos para Ti. Obrigado porque o Senhor levanta adoradores
Obrigado porque o Senhor nos deu voz. Obrigado porque nessa manhã a nossa voz é ouvida neste lugar, adorando ao Senhor, perseverando em adoração, perseverando em oração e percebendo a presença poderosa do Teu Espírito. Nós te entregamos, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração em unidade nesta manhã. Vem, Senhor, enche este lugar, transbordando de cada um de nós e enchendo este lugar com a Tua glória. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa o Senhor transbordar através de você. Jesus, nós necessitamos da Tua presença. Nós necessitamos de Ti. Aumenta essa consciência, Jesus. Aumenta em nós essa consciência da nossa necessidade da Tua presença. Nós precisamos de Ti, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Queremos ser fartos da Tua presença neste dia. Oh, nós desejamos o Senhor. Nossa alma tem sede de Ti. Temos sede de Ti, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Aumenta, Pai, aumenta a fome. Aumenta a sede, aumenta, aumenta, aumenta. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Não estamos satisfeitos, queremos mais, e mais, e mais. Mais, e mais, e mais. Nós não vivemos do tanto faz. Não, isso não tá bom, assim tá bom. Mas nós queremos mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Mais, e mais, e mais. E quanto mais o Senhor derrama, mais nós queremos. Quanto mais ouvimos a Tua voz, mais nós desejamos te ouvir, Jesus. Quanto mais o Senhor fala, mais nós falamos, fala mais, Senhor, eu quero ouvir mais. A Tua doce voz, quanto mais sentimos o Teu toque, mais nós queremos. Quanto mais queremos, mais e mais e mais. Aumenta, aumenta, aumenta esse desejo, como se nós fôssemos morrer se o Senhor não aparecer. Aumenta em nós esse desejo de ouvir a Sua voz. Deus, nós não queremos vir aos cultos de domingo e voltar como nós entramos. Queremos que o Senhor venha. Nós não queremos dobrar nossos joelhos com palavras vazias, mas nós queremos a Tua presença, Deus. Ah, Senhor, afina os nossos relacionamentos com o Senhor. Que sejam alinhados, afinados. Que quando a gente falar, o Senhor responde, a gente conversa, o Senhor fale, a gente fale. Que seja um relacionamento.
Oh, Jesus. Queremos mais e mais e mais. E essa tem sido a minha oração. Que seja uma fome, uma sede insuportável. Que a gente não consiga fazer nada antes de conversar com o Senhor, antes de falar com o Senhor. Nós somos um, nós caminhamos em unidade. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ai, Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, nos constrange com teu amor, Senhor. O Senhor deseja, o Senhor nos deseja, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama para a mesa. É tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Abre sua boca nessa manhã. Você não depende de nós aqui para adorarmos ao Senhor, para cantar canções, para salmodiar ao Senhor. Você não depende de nós, não depende de música para adorar ao Senhor. Adore ao Rei, adore ao Senhor. Diga a Ele palavras de amor. Que o seu coração nessa manhã transborde de palavras de adoração ao Rei. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Concorda de amor, Ele nos atraiu para si. Eu vejo o Senhor jogando cordas, retraindo você para Ele. Cordas de amor. Não há distância entre nós, não existe mais nada que nos separe do Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Ai, Jesus. Aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Envolve meu coração disposto a treinar por ti. Os versos e canções eu consegui cantar todas as vezes que cantar. Só quero te falar que eu venho de agora pra sempre. Teu é o caminho e o poder. Amém, amém.
Jesus.
Mas aí eu sinto o cheiro dele, Jesus. Eu conheço o teu toque, Jesus. Eu conheço a tua voz, Jesus. Ninguém me amou assim, Jesus. Tens um nome sobre todo, Jesus. És o meu melhor amigo, Jesus. Incomparável. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Teu nome estremece tudo em mim. As fortalezas se quebram, são devastadas com o nome de Jesus, amém? Aleluia, as mentiras caem por terra com o nome de Jesus. Tudo se dobra diante do nome dele. Você vai declarar nessa manhã: teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. E ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele. Nós reconhecemos o teu toque, Jesus. Nós reconhecemos a tua voz. Aleluia. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. Ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida ao meu deserto. Ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele, Jesus. Eu conheço o teu toque, Jesus. Eu conheço a tua voz, Jesus. Ninguém me amou assim, Jesus. Tens um nome sobre todo, Jesus. És o meu melhor amigo, Jesus. Incomparável é Jesus. Eu conheço o teu toque, Jesus. Eu conheço a sua voz, é Jesus. Ninguém me amou assim, Jesus. Tens um nome sobre todos, Jesus. És o meu melhor amigo, Jesus. Incomparável é. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Jesus, quero
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, são agora, não Jesus. Declare nessa manhã, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, nome santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, nome santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluias. 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 Declare pelas ruas o nome de Jesus. Amém? Sai da sua boca palavras de vida, palavras poderosas, palavras de vida. Declare o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Se nós temos uma declaração poderosa para fazermos agora. Enquanto você entrega os seus dízimos, as suas ofertas com alegria, nós temos feito declarações poderosas, amém? Vocês têm tido intencionalidade ao fazer essas declarações, eu creio nisso. Vocês estão declarando e sabendo o que estão declarando, amém? E sabem o peso que essas palavras carregam, amém? Então levante os seus envelopes nessa manhã. Nós vamos declarar a palavra. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro em contrato, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém! Aleluia!
Você pode entregar seus dízimos, suas ofertas com alegria. E nós temos um testemunho hoje, amém? Vamos celebrar o que Deus tem feito na vida da Paula com alegria. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. O meu testemunho é sobre o domingo passado, que eu vim com uma expectativa de receber duas respostas do Senhor. Uma era a respeito do número de participantes do meu café, que eu faço no meu consultório, no início do ano e no final. E outra era uma ideia de início nesse dia de café. E aí eu cheguei no culto, com aquela expectativa, com o coração um pouco apertado, porque eu já tinha feito algumas divulgações desse café no dia 26 de abril, e já havia, contando com o tempo antes da divulgação, porque quando você abre inscrições, você já está divulgando antes, então você fica com uma expectativa de quando você abrir aquelas inscrições preencherem rapidamente. E aí eu estava fazendo essa divulgação e nada e tudo, vim no culto, falei, meu Deus, com mais de 10 dias de divulgação, só uma inscrição. Então eu estava com meu coração apertado. E ali, a Júnia, aqui ministrando, a gente está falando de ambiente profético, então eu creio muito que toda vez que eu venho ao culto tem esse ambiente. Aí a Júnia falou assim, olha, fala para o seu irmão do lado, algo profético para ele, porque você também pode profetizar. E ali eu estava do lado da Débora e falei uma palavra para ela e fiquei com muita expectativa dela falar algo também para mim. E aí ela falou comigo assim, olha, o que o Senhor trouxe ao meu coração é só que Deus, eu estou com a Paula. Eu estou com a Paula, continue, e Ele está com você em tudo que você fizer. Aí ela falou assim, aquilo encaixou no meu coração, eu falei, Deus, eu estou só com uma inscrição, então eu creio. E fiquei ali, no culto, na expectativa e recebendo muito na palavra que o Eléu estava ministrando. Quando terminando o culto, em torno de 11h45, meu celular, segunda inscrição. Aí eu, nossa, Deus, tá começando, pai, 2. E eu queria 16 comigo, como foi no último café, que ele vem crescendo gradualmente. Aí, passando o culto, eu acho que a Júnia lançou aquela palavra de semente, que era para falar para a pessoa do lado, que se ela não tivesse lançado essa palavra, eu não teria recebido o que eu recebi. E no final do culto, como o Senhor tinha respondido com a segunda inscrição, eu perguntei para a Débora, assim, abracei ela no final e falei assim, Débora, o que eu falei para você, o que eu ministrei para você, tinha sentido? Porque eu estou assim, treinando e eu gosto desse retorno. Estou treinando esse profético. Aí ela falou comigo assim, nossa, encaixou muito, muito. Aí eu falei assim, porque o que você falou comigo encaixou muito. E já tinha pipocado ali uma inscrição. Aí, quando eu perguntar para ela isso, ela virou para mim, a Débora, falou assim, Paula, não tenha medo de profetizar, de falar, porque a semente vem dele. A semente que você está lançando vem de Deus. E o valor da semente está nele. Quando ela falou isso comigo, gente, eu olhei para a cara dela assim, e fiquei meio abobada, assim, olhando, porque os meus neurônios fizeram várias sinapses. Aí eu fiquei olhando assim, aí tum. E veio na minha mente, enquanto ela estava olhando para o meu rosto, veio na minha mente que eu estava buscando, lembra que eu cheguei no culto também, buscando uma ideia para o início do café. Deus trouxe as duas respostas. Aí minha mente foi lá no aniversário de uma amiga minha, no mês de março, que ela me deu uma semente na mão, uma semente de girassol. E o girassol é algo do meu projeto. Aí eu fiquei ali, ela virou para mim, a Débora falou assim, você tá achando que eu sou doida? Porque você fez um semblante tão diferente. Eu falei, não, você é mais lúcida do que nunca. Porque agora eu já estou saindo do culto também com a ideia do projeto, do início do dia do café. Aí o que veio na minha mente na hora que ela falou?
eu pegando aquela semente que já estava na minha mão para usar no início do café, porque o café são 2 horas, é um tempo pequeno, mas é um tempo de transformação. E Deus sempre traz o início, meio e fim. E eu sempre fico buscando um início poderoso, porque, né, dentro das palestras, um início marcante, ele dá aquela... o conteúdo fica com o início, meio e fim. Ele dá aquela costurada no conteúdo. Então eu fico buscando o início, porque aí as coisas já vêm mais claras na minha mente. E ali veio para mim assim: você vai começar falando de autoestima, você vai levar uma semente de girassol, você vai entregar para cada mulher, e a semente vem de mim. Então, ou seja, o nosso amor próprio vem do próprio Deus. E dentro da semente tem as nossas características, que a Keila tem, né, ministrado ali nas mentorias, que é o plano original de Deus. E naquela semente que veio de Deus, do próprio Deus, está na mão dela, ela mesma, com as características que veio de Deus. E foi profundo na hora que a Débora falou. Eu vi nitidamente e falei: nossa, eu saí com a ideia e estou saindo com 2 inscrições. Aí fiquei na semana orando e falei: Deus, aqui a Débora falou comigo, Deus está com você, continue. Quando foi de quinta para sexta, deu uma pipocada de inscrições, começou pipoca mesmo, pá, toda hora uma inscrição. E eu tinha pedido para Deus 16, e agora somos 18. Glória a Deus! E eu não poderia deixar de testemunhar, porque o Senhor tem feito, e as sementes das palavras, né, que tem sido ministrada. E eu brinco comigo mesmo, falo: nossa, domingo dá uma vontade de ficar deitadinha na cama, mas não tem jeito. A gente pensa: nossa, o que Deus vai falar hoje? O que Deus vai ministrar? Que respostas que Ele vai trazer? E não tem como, e é um prazer muito grande estar aqui glorificando o nome do Senhor. E com vocês também. Amém. Aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia também. É aquilo que nós temos escolhido, vivido e nós temos experimentado. Irmãos, antes de ministrarmos a palavra, nós estamos na caminhada da graça. É tão interessante que nossa igreja, seu alcance, às vezes a gente não consegue medir ou mensurar, né? Tem alguns membros da nossa igreja que não são daqui de Belo Horizonte, né? Nós temos lá no Canadá a Patrícia, ela até veio aqui ano passado, obrigado, não conseguiu vir aqui esse ano, mas ela está fazendo lá também a nossa caminhada da graça. Reuni com ela essa semana virtual e pude compartilhar. Temos no nosso grupo de hombridade o Carlos, que é esposo da Oneida, nossa arquiteta, que está dando prosseguimento no nosso projeto. Ele ficou tão feliz de poder também ser alcançado pela igreja, pelo nosso braço ali, e ele disse: olha, isso está fazendo tanta diferença na minha vida, pediu até minha permissão, posso enviar o link também para um colega meu que acompanha comigo aqui, porque essa questão de caminhada na graça tem sido muito significativa, e a gente tem visto aí. Temos a Josi também, outra irmã nossa que mora no interior de São Paulo, Mogi Mirim, né? Também Mogi das Cruzes, desculpa, o dela, Mogi das Cruzes, está fazendo lá também. E eu fico feliz, irmãos, de saber o alcance que nós temos como igreja, que vai além das nossas paredes. Como eu disse para os irmãos, né, chega cada dia o link no seu telefone, você não tem muito trabalho, clica ali, veja o vídeo ou leia o texto, responda, porque, irmãos, olha, o evangelho, infelizmente, a gente precisa entender que se nós não formos sinceros com a nossa vida e conosco mesmo, a gente vai ficar talvez vivendo à margem de tudo aquilo que Deus planejou para a gente.
a religião, a autocobrança, a autoimposição que nós colocamos sobre a nossa vida tem sido o maior empecilho e o maior inimigo que nós carregamos para a nossa vida. E essa semana a gente acompanhou e a gente viu exatamente isso. É o grande desafio, né? As questões do que eu vou estabelecer, do que é suficiente para mim. Então a pergunta, quem diz que isso é suficiente? E a gente faz um comparativo, porque no nosso mundo nós somos desafiados a produzir, porque nós somos reconhecidos por aquilo que nós reproduzimos, ou produzimos, ou conhecemos, ou executamos, ou mostramos. Infelizmente a gente transmite isso para o Evangelho, e então isso leva a um ciclo vicioso, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero te encorajar a cada dia, né? Você não vai demorar mais de 5 minutos para a sessão do primeiro dia. Então hoje, depois do culto, na parte da tarde, eu vou colocar para você a segunda semana. Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês. O que vocês estão aprendendo aqui, eu, em 20 anos da minha vida, tomei uma surra, apanhei, fiquei aquém de um monte dessas realidades, porque eu não tinha conhecimento do que eu tenho compartilhado com vocês aqui até esse tempo presente, sabe? A gente ficava achando que não merecia, que Deus tinha algo contra, que eu estava sempre devendo algo para Deus, ou que eu precisava impressionar a Deus. Por isso, nessa semana, nós vamos compartilhar cada dia o que foi que aconteceu no novo nascimento. Irmãos, isso a gente não costuma ouvir em pregação, isso não costuma nos ser ensinados, sabe? Eu fico assim, chocado e estarrecido quando alguém pega o microfone e diz assim: nós somos pecadores e vamos orar para Deus perdoar todo o nosso pecado. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, não contem para ninguém. A vontade que eu tenho é de sair e não voltar mais. E principalmente quando quem diz isso é um pastor. Como que na atual situação nós podemos ainda ter essa mentalidade de que eu sou pecador, de que Deus precisa perdoar todos os meus pecados? Aonde é que na Bíblia a gente acha uma referência a todas essas coisas? Sabe o que é isso, irmãos? É ignorância acerca do novo nascimento. Não existe na Bíblia um pecador regenerado. A Bíblia fala para a gente sobre uma obra que o Espírito de Deus produz na nossa vida, e o nome dessa obra é regeneração. E traduzindo para um bom português, o que significa regeneração? Significa ser gerado de novo. Aí eu faço uma pergunta para vocês: Deus gera pecador? Vocês podem responder enfaticamente para mim, pelo amor de Deus? Não. Então por que se eu sou uma nova criação, eu ainda estou me colocando nessa posição de pecador, como se o novo nascimento não significasse absolutamente nada na minha nova vida? Então a gente precisa romper com essas coisas, jogar por terra. E essa semana, na caminhada da graça, será uma semana excepcional, onde cada dia nós vamos trazer o reforço de tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. O que significa um novo nascimento. É incompatível um cristão nascido de novo ainda se intitular pecador e cheio de pecados. Não entendeu a mensagem da cruz, não entendeu o Evangelho. Eu confesso para vocês que existe um grande número de pessoas que fica aquém da realidade de viver uma vida plena e abundante. Quando olha para Deus, se ainda se sente diminuído, vai ter algum problema na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus. Já disse aqui, se você acha que deve alguma coisa para Deus, você nunca vai ter liberdade de viver com Deus. Porque quando a gente está devendo alguma coisa, a gente sabe. Talvez aquela pessoa que nos emprestou, para a qual nós estamos devendo, ela nem se lembre, mas nós sabemos que nós estamos devendo. Nós lembramos, essa coisa não nos desprende de nós. Mas o Evangelho fala sobre novo começo, nova vida, nova criatura, novo em todo tempo. Então, nessa semana, eu quero te convidar a viver o novo que o Senhor Jesus fez
E quem sabe no domingo que vem, domingo de Páscoa, e a palavra Páscoa significa passagem de escravo para livre, você não vem aqui testemunhar com a gente o que foi que essas realidades impactaram a sua vida, e você vem dizendo: olha, eu ficava no ciclo que nós vimos lá, de condenação, eu ficava naquele ciclo de prometendo para Deus algo mais. Deus, a partir de hoje eu lerei mais a Bíblia, eu orarei mais, e esse ciclo só gera frustração na nossa vida, porque muitas vezes nós temos muitos cristãos frustrados, porque eles estão prometendo alguma coisa para Deus, coisa que Deus nunca prometeu, e a gente colocou lá: irmãos, relacionamento com Deus, nós relacionamos do nosso jeito, da nossa maneira, a gente ora do jeito que a gente estabelece no nosso coração, e se precisar de palavra a gente fala, porque a Bíblia diz que Deus conhece até os gemidos inexprimíveis que são traduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nos coloca em uma nova posição, em uma nova postura, onde a gente aprende e sabe quem Deus é. Deus é apaixonado por você, então toda dívida Ele quitou, tudo aquilo que era contra você ficou para trás, e Deus está te levantando e chamando para um relacionamento real e verdadeiro, sem que você coloque cobrança. Você não tem que mostrar para Deus o quão bom você é, porque Deus te conhece. Você tem que aceitar o seu amor, a sua obra, e tudo aquilo que Deus fez em seu favor. Isso muda completamente, nos coloca em uma nova posição. Portanto, começando hoje de tarde, você vai receba ali, clique, veja, faça, assista o vídeo e comece a responder essas perguntas de uma forma sincera e real que você precisa ter para você mesmo. Amém? Bom, meu aviso está aqui, espero que vocês estejam fazendo, abrindo o celular no maior conforto, porque, irmãos, nós chegamos em um ponto que não dá mais para a gente recuar. A nova vida fala para a gente desse novo tempo, desse novo momento, e é o que nós queremos para nós. Antes de compartilhar com você a mensagem, nós temos aqui 2 motivos de oração. O primeiro motivo de oração é pelo pai da nossa irmã Leonita, José Maria Salomé. Ele está internado no CTI, passou por um momento ali difícil, mas nós estamos declarando a vida e o favor de Deus sobre ele. E o pastor Alberto também veio compartilhar aqui conosco sobre um pedido de oração para Raquel que veio aqui na inauguração conosco, filha do coração do pastor, e sexta-feira ela recebeu um diagnóstico de um caroço no seu seio, de um câncer, mas nós estamos diante daquele Deus que muda toda e qualquer situação. A gente está aqui exatamente para proclamar a obra de Jesus em nosso favor. Então, sobre a vida da Raquel, sobre a vida do seu José Maria, nós queremos, como igreja, nessa hora, orar e ministrarmos ao coração deles, porque a palavra final, ela vem do alto, a palavra final, ela vem do Senhor. Não importa o diagnóstico de quem é que veio, o que importa é que o Senhor, Ele é poderoso para mudar e inverter todas essas coisas. E se nós estamos crendo no Senhor Jesus, e se a gente está saindo desse lugar de desempenho, nós entendemos que não precisamos fazer nada para que Raquel e para que o José Maria sejam alcançados, porque quem já fez por eles foi Jesus. E o que nós queremos declarar e derramar sobre a vida deles nessa hora é a obra de Jesus em favor de cada um, trazendo cura, saúde e restauração. Vamos orar juntos então? Pai, como igreja, juntos, reunidos nessa manhã, nós nos apropriamos da obra de Jesus que foi feita em nosso favor. Nós sabemos, Pai, que nós não curamos ninguém, nós não temos poder para transformar nada, mas o Senhor, por intermédio da obra de Jesus, tem. Então, em nome de Jesus, nós agora queremos mudar completamente esse diagnóstico na vida da Raquel. Nós agora, Senhor, oramos para que esse caroço no seu seio seque completamente, ele seja cauterizado pelo poder do nome de Jesus, e que ela possa experimentar
experimentar uma cura plena, total e capaz na sua vida. Em nome de Jesus, oramos também pela vida do Senhor José Maria, o pai da nossa irmã Leonita. Em nome de Jesus, nós trazemos sobre ele agora o refrigério do Senhor, a graça do Senhor. Mesmo, ó Deus, diante da sua situação, ele continua ali, Senhor, com os movimentos da perna. Não é pelo derrame. O Senhor é aquele Deus que pode consertar, ajustar, limitar, arrumar todas as coisas que estão fora de ordem. E porque Jesus já nos deu isso, nós oramos. Enfermidade, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Sequelas, nós te cancelamos e nós te anulamos. E oramos agora para que a vida plena entre no corpo dele, que ele seja restaurado para cumprir os dias do propósito do Senhor na vida dele e na vida da sua família. Por isso nós oramos agora agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós aprendemos nessa caminhada de graça que nós temos, que não é por aquilo que eu faço, não é baseado no meu mérito. Se eu for no monte, se eu orar e se eu jejuar, muito bem, irmão, você orou e jejuou, mas não é por conta disso, porque a gente tem aprendido que a graça é algo que Deus nos dá, do qual nós não merecemos, mas não é algo que se pode comprar, adquirir e muito menos pagar, ou, o pior de tudo, merecer. Sabe por quê? Porque nós nos achamos merecedores. Nós olhamos para situações ao nosso redor e falando assim: puxa vida, Deus, isso está acontecendo comigo. Podia acontecer com o miserável do meu colega de trabalho, porque ele bebe, ele fuma, ele trai a esposa, faz um monte de coisa, mas comigo não. O que é isso? Merecimento. Infelizmente, irmãos, isso tem povoado, tomado conta da nossa vida, mas a caminhada na graça nos ensina exatamente isso. Olha, não olhe para as circunstâncias, olhe para o amor de Deus e tenha comunhão com Ele. Ele quer a comunhão. Você vai me perguntar: puxa vida, você está dizendo que eu não preciso orar? Não estou falando isso. Eu estou te dizendo que a sua oração deve ser fruto de um amor que você tem por Deus, independente de qualquer outra coisa, independente de aceitação, de aprovação. Irmãos, Deus não está querendo que a gente venha para Ele e apresente o que nós fizemos. Deus, Ele não se impressiona com todas essas coisas. A Bíblia encerrou todo mundo no mesmo patamar. Romanos 6,26. Porque o salário do pecado é a morte. Todo mundo então merece morrer, porque todo mundo pecou. Não temos como sair disso. E pecado não é um ato que cometemos. Pecado é uma condição na qual nós nascemos. Herdamos a natureza de Adão. Nós nascemos pecadores. Então todo mundo está encerrado sobre todas as coisas. Mas o mesmo texto diz que o salário do pecado é a morte. Ele termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a gente enfrenta uma dificuldade, porque é um dom gratuito. O que é um dom gratuito? É algo pelo qual não se faz, mas que se recebe. E a gente está querendo ser melhor do que Deus. Sabe por que a gente está querendo ser melhor do que Deus? Porque a gente está querendo chegar diante de Deus e provar para Deus que nós merecemos alguma coisa. Porque a gente, é nota 10. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então vamos lá para o nosso texto. Efésios 2:8. Hoje nós vamos ver um dos aspectos da graça salvadora atuante na nossa vida. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Irmãos, eu queria sim ser chato hoje. Você vai sair daqui assim emburrado comigo. Eu não me preocupo, desde que você venha viver uma vida plena com Deus, sem ficar querendo provar alguma coisa para o Senhor. O que diz ali na terceira frase? Me ajudem a ler. Vamos lá. Finalmente vocês. Pronto, para aí. Beleza. Guarda aqui. E isso não vem de vocês. E isso não vem de vocês. Irmãos, eu vivi uma vida miserável, boa parte da minha caminhada, porque quando a gente não entende essas coisas, eu achava que para Deus me ouvir, eu tinha que ser um cara bom, eu tinha que ser um cara perfeito para Deus, então me abençoar, misericórdia, eu tinha que fazer mais do que todo mundo.
Eu tinha que me esmerar para não errar de forma alguma. E quando eu errava, eu achava que eu era a pior de todas as criaturas. A fim de falar com Deus, Deus, faz um avião cair na minha cabeça. Deus me pune, porque se o Senhor fizer isso, eu ficarei satisfeito. Eu ficarei agradecido. Eu me sentirei melhor. E graças a Deus, que Deus me conhece, Ele não derrubou nenhum avião na minha cabeça, nem para dar prejuízo para o dono do avião, nem para quem estava dentro dele, tudo, mas para que a gente pudesse entender um princípio simples. E isso não vem de vocês. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, por que a gente diz que é de Jesus Cristo? Porque a boa nova é dele. Então o Evangelho funciona com Jesus, é tudo com Jesus. E onde que eu entro nessa parte? Onde que eu entro nesse trabalho? Onde que eu entro nessa bagaça, como muitos dizem? Você não entra em lugar nenhum, você está aqui para receber. Agora, se você recebe, você é empoderado, você é filho de Deus, que tem todos os dons, toda a capacitação para fazer a diferença. O Evangelho, ele é baseado em primeiro sermos supridos, para depois desempenharmos uma função. Funciona assim, de uma forma simples, só que a gente inverte, porque a gente quer mostrar para Deus que nós somos capazes. É o que eu falei para vocês, quantos colegas, amigos, vizinhos, parentes nossos não vêm na igreja. Por quê? Porque todo mundo está dizendo o seguinte: o dia que eu for bom, o dia que eu for boa, o dia que eu largar a pornografia, o dia que eu largar o cigarro, o dia que eu largar o vício, o dia que eu fizer tudo isso, eu vou para a igreja. Aonde é que a gente está vendo essas coisas? Aonde o Evangelho nos diz para isso? E hoje nós vamos ver aqui 2 casos que eu espero mexer e abalar com você, que te incomode, que saia daqui você achando ruim comigo de novo, porque eu falei dessas coisas. Nós vamos ver o ladrão na cruz e nós vamos ver Lázaro, que foram salvos e não fizeram nada. Para a gente entender o que é graça, amor e o favor do Senhor. Então a gente começa dizendo: pela graça vocês são salvos por meio da fé. E o bom é que a formatação do texto ficou direitinho. A terceira frase diz: e isso não vem de vocês. O texto termina dizendo: é dom. O dom é um presente. Presente você recebe. Presente você não compra. Presente você recebe, porque é algo que Deus te dá. E a gente vive em um mundo onde tudo parece depender do nosso esforço, do nosso mérito e do nosso desempenho. Talvez o nosso trabalho funcione assim. Se eu não me empenhar, eu não realizaria um bom trabalho. E isso é verdade, bacana, legal. Isso tem que ser feito mesmo. Mas não podemos transferir as coisas do mundo natural para o mundo espiritual, achando que é o mesmo processo. A gente até incentiva: faça seus cursos, dê o melhor, faça mestrado, pós-doutorado, doutorado, pós-graduação, graduação, 2, 3, faça, enfim, se qualifique no mundo dos homens. Mas diante de Deus, a sua qualificação não vale absolutamente nada, porque tudo funciona pela graça e é um presente de Deus. Irmãos, se tem uma passagem que mexe comigo, e o que Deus falou comigo, e Ele me salvou, é a passagem de João, capítulo 3, os versos 14 e 15, quando Jesus diz assim: olha, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Estrim, que cobra é essa? Que serpente é essa que Jesus está falando? E aí, se a gente voltar lá em Números, capítulo 21, a gente vê a coisa clara. Diz a Bíblia que Israel, andando no deserto, começou a reclamar, sabe? Começou a questionar e começou a murmurar. E na sua murmuração, eles pecaram, e no seu pecado vieram serpentes abrasadoras no meio do povo. E aquelas serpentes começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. E aí então eles viram o pecado que eles tinham cometido, chamaram logo Moisés e oraram para Moisés, dizendo: Moisés, ora a Deus para que Deus tire do nosso meio essas serpentes abrasadoras. E Moisés orou para Deus, e
e orou, falou: Senhor, olha, o povo entendeu que pecou, eu estou orando, intercedendo pelo povo, Senhor, tira de nós a serpente. Sabe o que Deus respondeu? Não vou tirar. Porque nem tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer. Mas Deus falou com Moisés assim: Moisés, faça o seguinte, crie no meio aí de Israel, pegue um escultor, crie uma serpente de bronze. Pega essa serpente de bronze, coloca ela numa estaca bem alta e levanta essa estaca bem alta. E aí, Moisés, você vai falar com o povo: aquele que for picado por uma serpente tem que chegar diante da serpente na estátua, tem que olhar para ela para ser curado. Olha para a serpente, porque se alguém que foi picado será curado. E assim que eu li o texto, veio uma convicção muito grande no meu coração: eu não seria curado, porque eu não faria uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque não é lógico. Sabe, eu fui picado com veneno, vou olhar para uma estátua e vou ser curado? Eu não seria, irmãos. Sabe por quê? Porque eu achava que eu deveria fazer alguma coisa. Eu achava que eu tinha que prestar um serviço para Deus, para compensar. Eu achava que eu tinha que pagar um alto preço por alguma coisa que Jesus me deu de graça. Eu achava que eu deveria depender do meu esforço, do meu mérito, do meu desempenho. Mas o que a gente está vendo pelo Evangelho não tem nada a ver com isso. Por isso, eu quero te convidar a fazer comigo a caminhada na graça, para que você saia de lá melhor, e que a gente vai ter aqui, se Deus quiser, no mês de maio, junho e tudo, a gente dando testemunho da mudança do que aconteceu. Não vamos precisar de alguém pregar, nós vamos ser a própria pregação viva, entendendo o que é que Deus tem feito. Sabe, fica claro para a gente pelo texto que a salvação não é algo que nós conquistamos, um presente que nós recebemos. E esse é o maior tesouro de Deus oferecido à humanidade gratuitamente para aqueles que creem. O que a gente precisa entender é que a graça, ela não simplesmente nos perdoa, mas ela nos transforma e ela nos capacita. Irmãos, Deus é quem nos dá esse poder. Então pare de querer desempenhar, sabe? Vamos viver a graça do Senhor como Ele nos deu. E a primeira coisa que a gente vai ver é que ela é um presente que nós não merecemos. Vamos aqui para Tito, capítulo 3, verso de número 5. Tito, capítulo 3, verso de número 5. Ele já começa dando um chute na nossa canela. Ele diz assim: não por atos de justiça por nós praticados. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus fez. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O texto começa dizendo então que Ele não nos salvou por causa dos nossos atos de justiça que nós tivéssemos praticados, mas foi por causa da sua misericórdia. E aí a gente entende o grande presente que Deus nos deu. Irmãos, a única coisa que a gente precisa fazer para receber um presente é estender a mão e pegar. É falar muito obrigado porque você está me presenteando. Você está me dando algo porque você vê em mim alguma coisa, eu sou relevante para você, eu sou significante. E a gente sabe o quanto Deus nos ama. Por isso o texto diz: não foram pelos atos de justiça por nós praticados, mas foi pela misericórdia. Então, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sai desse lugar de querer produzir alguma coisa na sua vida. Você quer ver uma outra inconsistência que eu vi a vida inteira? Diziam para a gente assim: você está fazendo isso, você precisa se santificar. Aí a gente vai entrar nos conceitos bíblicos. Se você consegue se santificar, você consegue também se salvar, porque são processos impossíveis a nós. Só Deus pode fazer isso por meio de Jesus Cristo. E aí a gente fica a vida inteira vivendo uma vida, desculpa irmãos, mas é uma vida miserável, porque na nossa cabeça a gente nunca está agradando a Deus. Não existe nada que a gente faça que tenha aprovação. A gente fica numa maratona correndo para fazer alguma coisa que Deus já fez
Pare de ficar querendo adquirir alguma coisa que já é sua. A herança é sua, a vida é sua, os dons que o Espírito Santo te dá são deles para você desfrutar uma vida, uma caminhada com Deus, não por atos de justiça praticados por nós. É exatamente a bondade de Deus que faz tudo isso. Que a gente precisa entender que não é nenhuma boa obra, nenhum esforço humano, nenhuma religiosidade que nos tornará aceitáveis diante dele. O que nos torna aceitáveis é a salvação, que é um prêmio, um presente, um ato de misericórdia que nós podemos realmente viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. O primeiro exemplo que eu queria ver com vocês está lá. Lucas 23, 42. Esse aqui é um dos exemplos mais marcantes que nós encontramos em toda a Bíblia. Estava sendo executado um ladrão por causa dos seus crimes. E ele não poderia fazer nada para se redimir. Você pode me perguntar o que ele fez? Pouco importa. Mas e se ele matou? Pouco importa. Mas e se ele roubou? Pouco importa. Mas se ele destruiu uma família? Pouco importa. Não é pelo tamanho do meu pecado que eu receberei ou não a misericórdia de Deus, porque todos pecamos. Existe um padrão onde nós somos colocados, sabe? E aí então, quando Jesus está sendo crucificado, o Evangelho de Lucas diz muito bem isso para a gente. Haviam 2 ladrões sendo crucificados, e um escarnecendo Jesus e dizendo: ei, você que está aqui, bacana, você se diz que é o Filho de Deus? Então prova para a gente que você é o Filho de Deus. Então desce dessa cruz e tira a gente também, porque aí a gente vai acreditar. Mas o outro ladrão falou assim: nós estamos aqui porque nós cometemos crime, e o nosso crime é passível de punição. Então nós estamos pagando pelo nosso crime. Mas quanto a esse que está aqui, eu posso ver, sentir, testemunhar que ele não fez nada para que ele mereça ser condenado. E aí ele vira para Jesus e diz assim: Jesus, eu fiz muita besteira, não me arrependi, mas eu ouvi dos teus feitos, vi o que você fez. Lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Irmãos, essa é a oração. Deixa assim eu colocar para que a gente possa entender. De um estuprador, de um violentador, de um matador, de alguém que cometeu os crimes mais hediondos que se possa ter em qualquer código penal, em qualquer tempo que existiu humanidade. Aí esse cara simplesmente vira para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o próximo verso, o que a gente lê. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aí a minha justiça própria vai se levantar e vai dizer: não pode. Já viu isso, irmãos? A gente dizendo para Deus: não pode, você não pode fazer isso, Deus. Por quê? Porque a minha justiça diz que isso não é legal. Esse cara não pode ser salvo. Você está entendendo, irmãos, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Ele morreu por todo mundo, pelo miserável do ladrão que estava lá, homicida, assassino, estuprador, qualquer coisa que você quiser, aí você pode colocar de ruim. Jesus morreu por todos eles. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não adianta se o seu pecado é desse tamanho aos seus olhos, ou se é desse tamanhão aos seus olhos. Pecado é pecado diante de Deus, mas a sua graça, a sua misericórdia triunfam sobre todas as pessoas. Uma oração dessa: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz isso para esse cara. O que é isso? É a graça de Deus que está disponível para você. Então para de querer merecer alguma coisa. Recebe logo, estende a mão e diz: eu recebo, Pai, a sua salvação como um presente que me é dado, independente das coisas que eu tenha feito, de mérito ou de merecimento. Irmãos, foi a oração mais rápida respondida que a gente vê na Bíblia. Hoje você estará comigo ainda no paraíso. O que é isso, Jesus? Que evangelho é esse?
E muitas vezes nós discordamos e não queremos, porque o nosso senso de justiça diz que nós somos muito melhores do que esse miserável. Quando passa alguém dirigindo um carrão, que a gente olha para essa pessoa, diz assim: o quê? Eu conheço essa pessoa, quem devia estar nesse lugar sou eu. Por quê? Eu sou bom, sou religioso, frequento os cultos, não falo em absolutamente nada, e etc e tal. Irmãos, a caminhada na graça tira a gente desse lugar de sofrimento. Irmãos, porque a gente sofre. Por que o Senhor não pune aquela pessoa que eu quero, aquele miserável que faz maldade comigo todos os dias, e etc e tal, e está acontecendo uma coisa comigo? É desse lugar que a gente precisa sair, para a gente poder viver, para a gente poder desfrutar, para a gente poder caminhar na graça, no favor e na bênção que Deus tem para cada um de nós. O primeiro exemplo que eu queria deixar aqui, alguém que nós não perdoaríamos, Deus perdoou em Jesus, e ainda falou isso para ele: você vai estar comigo hoje no paraíso. Por quê? Porque o cara arrependeu. Vocês entendem, irmãos, que eu falei que se eu estivesse lá no deserto, quando eu fui picado por uma cobra, e se falasse para mim: vai chegar diante da estátua que você vai ser curado, eu não vou? Porque isso é muito simples, é muito fácil. Eu quero um negócio mais complicado, sabe? Eu quero um negócio assim que exija mais de mim. Eu quero chegar rastejando diante de Deus. Eu quero chegar sangrando diante de Deus. Por isso que as pessoas começaram, nos monastérios que a gente viu aí, se autoflagelar. Começavam a bater nas suas costas para sangrar, para chamar a atenção de Deus, dizendo: está vendo, Deus, o tanto que eu estou me punindo, enquanto Deus fala assim: eu puni exatamente o meu filho para que você não fizesse nada disso. E por que você está fazendo uma loucura dessa? Ah, é porque eu penso, porque eu quero. Irmãos, vamos sair desse lugar, eu quero e eu penso. Vamos entrar na bênção e no favor de Deus. Ele te amou, te fez como filho, colocou você num lugar de proteção e de guarda. Ele está te chamando para um relacionamento. Deus não quer que você chegue e faça a leitura da Bíblia por obrigação, muito menos oração. Ah, eu tenho que orar, porque senão o quê? Aonde que você está vendo essa cobrança? Quando a Bíblia fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, o que a Bíblia está dizendo é: faça do seu dia uma conversa agradável com o seu Deus. Ah, eu tenho que orar de joelho? Me diz aonde? Ah, mas eu tenho que... Me diz aonde que eu tenho que ir? Quem foi que disse que eu tenho que ir? Sabe o que é isso? É uma enfermidade chamada religiosidade, justiça própria. Em que eu quero controlar tudo e todos, eu quero controlar até Deus. Deus, não salva um cara desse, porque um cara desse não merece. E aí, a caminhada com Jesus nos tira desse lugar e nos faz ver, irmãos, um amor de Deus que é puro, que é genuíno. Se você se sentar 5 minutos diante de Deus, fechar os seus olhos, adorar a Deus, falar: Deus, muito obrigado. Pronto, irmãos, quem diz que isso não dá? Quem diz que isso não presta? Ou talvez tem dia que a gente só quer sentar diante de Deus e chorar. Se o Espírito Santo sabe e traduz o nosso gemido inexprimível como algo aceitável diante de Deus, quem está dizendo que isso não é uma oração válida que a gente faz para Deus? Sabe, eu tenho te convidado, irmãos, porque eu sei que isso vai mudar a sua vida, fazer a caminhada na graça. Não faça porque eu estou falando, faça porque você pode extrair daí alguma coisa. Não responde porque eu estou te pedindo, responda para você mesmo. Porque o pior tipo de cristão é aquele que diz que não está acontecendo nada, está tudo muito bem, enquanto o Senhor nos tem chamado para viver uma nova vida. A transformação sempre veio de Deus e foi Ele que fez a nossa. Vamos agora para Tito 2,11. Tito 2,11 diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Salvadora a todos. A graça de Deus, ela não foi dada para um grupo limitado de pessoas. Temos algumas doutrinas, que eles dizem: Jesus não morreu por todo mundo, Jesus morreu por aqueles que ele sabia que iam salvar. Enquanto a gente lê em João 3,16 que Jesus morreu pelo mundo, o mundo ali significa cosmos, já falei para vocês.
A totalidade de Deus é essa. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Deus não fez acepção de pessoas. Irmão, Deus nos amou tanto que mesmo depois de em Adão nós desobedecê-lo, em Cristo nós temos oportunidade de sermos reconciliados com Ele. Sabe, a gente vai entender que é impossível encontrar a verdadeira graça e continuar vivendo da mesma forma. Irmãos, o dia que eu descobri o Evangelho verdadeiro, eu falei, já declarei não sei quantas vezes, eu fiquei muito mais apaixonado por Deus. Porque Deus não está me colocando em evidência, não tem um peso sobre a minha vida. Deus não está me colocando em uma maratona, dizendo, olha, se você correr 100 metros em 10 segundos, eu te abençoo. Se você não conseguir bater essa meta, eu não te abençoo. Agora, se você correr 400 metros em tanto tempo, eu te abençoo. Agora, se você conseguir jejuar a semana inteira, se você conseguir ler a Bíblia, eu não estou te dizendo, não jejue, não lê a Bíblia, eu não estou falando dessas coisas. Eu só estou dizendo que a autoimposição que nós colocamos sobre nós é uma farsa. Nós não podemos determinar aquilo que Deus vai colocar como aceito ou não. E quantas vezes eu digo para o irmão, meu irmão, Deus não te aceita, porque você está fazendo a coisa errada. Ah, é? Deus falou isso com você? Não, porque eu sei. Irmãos, quantas vezes na igreja nós nos pegamos assim, querendo acertar condutas de pessoas, querendo arrumar isso, aquilo, outro, dizendo isso pode, isso não pode. A gente precisa entender que o Senhor Ele é poderoso para nos convencer, para nos salvar, para nos transformar e fazer com que a gente viva a vida presente e a vida abundante de toda maneira, de todas as formas. A verdadeira graça nos ensina a renunciar àquelas coisas que são falsas e têm aparência de piedade. Paulo, ele estava escrevendo mesmo, porque havia um grupo de pessoas, isso foi lá atrás, não é hoje não, dizendo assim, não toques, não manuseis, não faça isso. E Paulo está dizendo que vocês acham que isso tem algum poder contra a sensualidade, contra o pecado? Não toque, não faça, sabe, sai disso. Ele encontra outro grupo, que as pessoas estavam dizendo, vocês não estão obedecendo os sábados e as luas novas. Ele diz, gente, acorda, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, que já veio e pagou por todos nós e nos chama para viver uma vida plena, uma vida abundante. Irmãos, só pare e pense um pouquinho comigo. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu já falei que Deus não nos chamou para sobreviver. Sabe o que é sobreviver? Sobreviver é ficar vivendo, catando as coisas pequenininha, fazendo conta dos grãos de arroz que tem na nossa panela, sabe, de quantos centavos eu ainda tenho. É um espírito de escassez, é uma pobreza. A Bíblia não fala que Jesus nos chamou para a gente sobreviver desse jeito. Agora, sabe qual que é o grande embate que nós temos? A Bíblia nos chama para nós vivermos por fé. O que é fé? Fé é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Então a Bíblia nos chama para viver por tudo aquilo que sai da boca de Deus. E se tudo aquilo que sai da boca de Deus é algo poderoso, é algo transformador, nós precisamos fazer exatamente isso, viver por aquilo que sai da boca de Deus. A grande questão é que nós questionamos em todo o tempo. Olha eu voltando aqui de novo, o meu exemplo. Deus falou com Moisés, Moisés, faz uma estátua de uma cobra, pendura ela em uma estaca bem alta, e todo que for picado por uma cobra, que chegar e olhar para ela, vai ser salvo do veneno. Para mim isso é simples demais, é fácil demais, não pode. E aí, essa cobra está falando de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus diz, do mesmo jeito que a serpente foi levantada, ele seria levantado, para que todo aquele que nele crê. Pronto. É olhar e entender que Deus enviou alguém para trocar de lugar comigo, meu substituto. Houve uma troca. Jesus assumiu o meu lugar, morreu e foi para o inferno, para que eu não tenha que ir para o inferno quando eu morrer. Jesus assumiu o meu lugar para me dar uma nova vida. Hoje eu sou filho de Deus. Jesus assumiu o meu lugar para eu não ficar mais separado, distante de Deus. Por isso que na cruz Jesus diz, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus estava sozinho naquele momento, para que nunca mais você ficasse sozinho. Por isso que a promessa dele, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, para quebrar nossa religiosidade, independente daquilo que nós fazemos. Independe.
Porque se a salvação fosse condicionada, ela não seria uma dádiva, ela não seria um presente. E aí ela vai transformando e vai nos levando a viver o melhor que o Senhor tem para nós. E aí, por fim, queria finalizar lendo Efésios 2, de 4 a 5. É o tema que nós vamos introduzir na caminhada da graça essa semana. Efésios 2, 4 e 5. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Entende, irmãos? Aonde que na Bíblia está dizendo pare de fumar, pare de beber, pare de pecar? Em lugar nenhum. Quer dizer que eu posso fazer todas essas coisas? Não. A Bíblia não nos endossa continuar com essas atitudes. Mas o que a Bíblia diz é que, independente do que eu faça, a salvação está dentro de mim. E uma vez que a salvação está dentro, Cristo vem habitar em mim, todas essas coisas vão mudar. E como que todas essas coisas vão mudar? Aí sim, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Verso de número 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vamos fechar o raciocínio aqui comigo, preste atenção. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o cara mais odiado do seu povo. Por quê? Porque ele coletava imposto dos judeus para os romanos. Vocês já devem ter assistido The Chosen, né? The Chosen é para nós assim uma referência falando sobre Jesus andando com os discípulos, e eles apresentam Mateus dessa forma. Mateus era esse coletor de impostos. Mateus tinha que andar com um guarda romano do lado dele, porque ele coletava imposto do judeu, pagava para Roma, achava que era o pior tipo de pessoa que tinha. E diz a Bíblia então que Jesus está andando como ele sempre fazia, cumprindo seu ministério, indo, passeando, andando pelos lugares. E aí então ele ouve Jesus, só que ele era um cara baixinho, ele era um cara pequeno, e ele queria ver Jesus. E aí então diz a Bíblia que esse homem sobe em uma árvore para avistar Jesus passando. E Jesus está passando, quando Jesus chega exatamente no lugar que ele está, ele olha para a árvore e ele vê esse homem aqui, rico, Zaqueu, chefe dos publicanos, a escória para o judeu. Se tinha um cara que o judeu não gostava, era do miserável do publicano. Era um cara de segunda classe, não valia nada, traidor de Israel. Pode dar sim, todos os piores adjetivos que você pode dar para alguém, era o que você podia dar para um publicano. E aí nós não estamos falando de um publicano. Olha o que o texto diz. Quem que era Zaqueu? Ele era o chefe dos publicanos. Então você acrescenta uma dosagem de ódio maior. E aí o que acontece? Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, eu vou comer na sua casa. Aí de novo, os religiosos: Jesus, esse cara é um publicano. Um judeu não pode comer com um publicano, um judeu não pode participar dessa casa. Você vai entrar na casa de um cara desse? Como? Não pode nem entrar, Jesus. Só que Jesus sabia que ele podia entrar em qualquer lugar, porque não era o lugar que mudava ele, era ele que mudava o local onde ele ia. Não fique com medo, irmão, irmã, de fazer qualquer coisa. Vá nos lugares que você precisa ir. É você que muda o ambiente do local, não é o local que te muda. Não é porque Jesus pôs o pé na casa de um publicano que Jesus se tornou um pecador. E a gente conhece bem a história. Jesus está sentado à mesa com eles. Verso de número 8. Verso 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
Pega o diálogo anterior, quando você chegar em casa, e vai ver se Jesus deu alguma instrução para esse cara da metade do que ele tinha roubado. A Bíblia fala que tinha um jovem rico que virou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: olha, obedece os mandamentos. Ele falou: quais? Jesus disse: isso aí eu já faço desde a minha infância. A gente sabe que não era verdade, mas tudo bem. Aí Jesus falou assim: você quer então? Quer. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí você me segue. Porque Jesus sabia que na cabeça daquele moço a riqueza era para ele um grande dominador. Por que Jesus não fala: não, Zaqueu, você não pode vender só metade, não, você tem que dar tudo? Eu estou dizendo, irmãos, que não existe regras. Por que você está se impondo regra? Para achar que se você cumprir um plano que você colocou na sua cabeça, Deus vai te aceitar? Me diz aqui aonde que está um padrão, aonde que está uma regra. Me diz Jesus falando para ele: olha, isso é nada. O cara encontrou com Jesus e o fato de encontrar com Jesus mudou a sua conduta. O Evangelho, a caminhada na graça, está querendo propor isso para nós. É Jesus que vai mudar, vai fazer a gente largar as tranqueiras que estão caminhando com a gente o tempo inteiro, largar aquilo que não é correto. Não precisa de alguém te dizendo: não faça, não toque, não olhe, não beije, não cheira, não põe a mão, não faça, etc. e tal. A gente está querendo isso, mas deixa agora o amor de Deus te constranger. Porque essas coisas que precisam acontecer na nossa vida. Porque, irmãos, nada nem ninguém nos impede de pecar. Mas por que eu não vou pecar contra minha esposa? Porque eu amo ela, eu tenho uma palavra para ela. Então traição é uma coisa que não conta no nosso relacionamento, porque eu tenho uma palavra, eu faço isso por amor, não é por conta de punição. A gente confunde as coisas. Deus não está aqui para te punir por um ato errado que você faça. Deus está aqui para te amar, independente de qualquer coisa. Ainda que a gente tenha atitudes descabidas, o filho pródigo virou para o pai e disse: pai, me dá a minha herança. Herança é um direito adquirido depois da morte dos seus progenitores. Ele vai, torna todo o dinheiro, e a hora que ele volta, está o pai lá na varanda, esperançoso. Às vezes, irmãos, nós somos como o filho pródigo, tomamos uma atitude errada. Queremos medir o limite, queremos ver até onde vai a misericórdia de Deus. Fazemos besteiras, arrumamos carrapichos, ficamos machucados, entramos em relacionamentos que não deveríamos, assumimos posturas que não deveríamos ser assumidos. Mas Deus não está com raiva, Deus está só esperando a gente para a gente entender e falar assim: pai, eu não preciso de nada disso do seu amor. E vai falar: não. E sabe o que o pai vai fazer? A mesma coisa, ele vai te abraçar, vai te sentar no colo, vai falar: põe um sapato logo nos seus pés, você não é escravo, coloca a capa, toma aqui o anel, porque você faz parte da família. A recondução faz parte em todo tempo. Sabe quem é que vai mudar realmente as pessoas? É o amor de Deus. O que o texto está dizendo é de alguém. Agora eu fico pensando, de novo, sabe, os religiosos da época. Jesus, você não vai falar nada para um cara desse? Ô João, põe o próximo para mim aí, por favor. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Mas cadê a oração? Cadê? Ah, mas eu pequei, sou miserável. Cadê a oração? O que o cara falou? O cara falou assim: Senhor, olha, eu sou um cara rico, vou pegar metade daquilo que eu tenho e vou dar para os pobres. E Senhor, eu vou rever aqueles caras de quem eu cobrei. Se alguém eu cobrei alguma coisa que não era legal cobrar, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque embora judeu, filho de Abraão, ele trabalhando para os romanos, desprezado por todos, Deus ama esse cara igual os demais. Ele não é pior e nem melhor do que a gente é. Mas a graça de Deus, irmãos, ela deixa a gente. E honestamente, que tenha essa semana causado desconforto na sua vida, para tirar a gente desse local. Irmãos, Deus não nos colocou numa posição de juiz para determinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para olhar para essa pessoa e dizer: Deus, esse homem, Zaqueu, não merece. Nós não somos melhores do que Deus. E Deus está te dizendo: olha, eu estou aqui para fazer o melhor para você.
A vontade de Deus, conforme a Bíblia relata para a gente, ela é boa, perfeita, ela é agradável. Irmãos, se o Evangelho está sendo algo pesado, chato, puxado, alguma coisa de errado está acontecendo na sua percepção. Agora, como igreja, o nosso papel é educá-lo em toda justiça e sabedoria. E isso nós temos feito. E nós podemos andar só até determinado limite. Eu não posso abrir e ler para você e responder as coisas e orar por você e fazer alguma outra coisa. São escolhas diárias que nós fazemos. Por isso eu falo, eu quero propor para nós, enquanto igreja, uma caminhada juntos. Vamos juntos caminhar e descobrir, quebrar padrões que estão na nossa vida, viver essa graça, esse favor. Porque eu dei para vocês 2 exemplos de oração que não entram na nossa cabeça. O primeiro é o do ladrão. A oração do ladrão, que não é oração coisa nenhuma, ele vira para Jesus e fala, lembra de mim. Quando você entrar no seu reino, você veio falar. Jesus falou, você vai estar comigo. Ele não está dizendo, eu sou um pecador miserável, que matei. Não! Ele está reconhecendo quem é Jesus. Ele está se arrependendo, se fortalecendo no seu amor e no seu favor. E o outro é Zaqueu, que vira e fala, olha, eu fiz um monte de coisa errada. Estou dando aqui metade do meu bem aos pobres. Recebe. E aí Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, isso é para mexer com a nossa estrutura. Porque infelizmente nós estamos querendo comandar e falar como o Evangelho tem que ser. Nós estamos querendo definir como as pessoas têm que agir. Nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Nós estamos querendo endireitar, manipular, fazer alguma coisa com o Evangelho que Deus não pediu para a gente. O Evangelho é vida abundante. Então, em nome de Jesus, se renda ao Senhor. Deixa a vida abundante dele te alcançar. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele mostrar o grande amor que ele tem para você. Sabe, deixa ele realmente levar a sua vida para esse patamar em que você vai adorar a Deus e seu relacionamento com Deus vai entrar em um novo nível. Em que a gente não tem que dizer para ninguém sobre como anda a minha intimidade com Deus. Eu não tenho que publicar nas redes sociais quantos versículos da Bíblia eu li por dia, quantos minutos eu orei durante essa semana. Isso é algo entre você e o seu Deus, guarde para você. E quando alguém virar para você e vai dizer assim, quem foi que disse, quem foi que estabeleceu e não pode, você diz, olha, o meu relacionamento com Deus não pode, tenho que ouvir com Deus intensamente. E aí a nossa oração é, Senhor, aumenta-nos uma fome genuína por Ti, não pelos Teus presentes, pelos Teus prêmios, pelas Tuas dádivas, mas por quem Tu és. Porque o amor de Deus transforma. Jesus entrou para almoçar com o cara, ele teve a salvação. Gente, isso me chama a atenção. Jesus está agora chutando a canela de todo religioso. Hoje houve salvação. A gente vai falar, não pode. Não, a gente não vai falar mais. A gente vai entender que Deus está nos chamando para uma caminhada com Ele, para um relacionamento intenso e profundo, e não para vivermos no cumprimento de regras e normas, e o pior de tudo, estabelecidas por homens, e as piores de todas são estabelecidas por nós, gerando frustração. Deus, Ele simplesmente quer o nosso coração, Ele quer nos amar e nos envolver. E Ele nos faz um convite. Jesus sempre diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Se está pesado, não é de Jesus. Se está difícil, não é de Jesus. Se está gerando desconforto, alguma coisa, o Evangelho é para ser vivido entre nós e o nosso Deus, e experimentarmos e vivenciarmos isso como igreja, glorificando o Senhor, porque Ele quer nos dar a sua vida e Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. Vamos orar? Vamos colocar em pé nessa hora.
registrar na nossa página, no nosso grupo da igreja. Por isso que eu quero te convidar a mergulhar nessa realidade. Eu não estou aqui para apontar o dedo para dizer para você que você é pior ou melhor. Eu estou aqui para compartilhar uma experiência que a gente teve de viver uma vida miserável, querendo agradar a Deus por algo que Deus nunca pediu que nós o agradássemos. Nós agradamos a Deus quando nós recebemos o seu presente chamado Jesus. Em Jesus nós somos aceitos. Em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Por isso, nessa semana, descubra o que é um novo nascimento. Aí você vai dizer assim, mas eu preciso fazer uma oração? Precisa. Igual a gente viu aqui, a do ladrão virando para Jesus, falando, Jesus, lembra de mim. Você precisa orar com suas palavras, do seu jeito. Ah, mas eu não tenho palavra, chora diante de Deus. Ah, mas eu não tenho choro, fique parado diante de Deus. Isso é culto, isso é louvor, isso é adoração. Sabe, ninguém está vendo, ninguém tem que ver, ninguém tem que atestar, ninguém tem que medir, ninguém tem que endossar. O que a gente tem é uma vida plena para ser vivida, uma graça para ser compartilhada, um amor de Deus sendo derramado nos nossos corações, para a gente viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus te ama e te ama muito, e te ama tanto, que Ele enviou Jesus. E se só existisse você na terra, se você pecasse, Jesus viria do mesmo jeito, da mesma forma. Então pare agora de querer mostrar desempenho, o quanto espiritual você é. Quando para de ficar com essas afirmações, Deus, perdoa, nós já fomos perdoados no momento que nós aceitamos a Jesus. Nós somos uma nova criação. Não despreze as verdades bíblicas, os conceitos que Ele nos tem dado. Viva essa vida plena e essa vida abundante. Irmãos, o Evangelho de Jesus é algo apaixonante, é algo reconfortante, é algo que muda a nossa vida. E você vai sair daqui alegre nessa manhã e dizendo assim, Senhor, obrigado, porque não depende de mim, depende do Senhor. E a única coisa que eu preciso fazer é aceitar e submeter. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem fez por nós. E sobretudo pela tua igreja, que traz para a gente conhecimento, sabedoria, revelação, graça. A tua igreja, Senhor, que quer realmente despertar para esse avivamento. Senhor, no começo do culto nós lembramos algumas realidades, devemos permanecer juntos e orar até que, e é isso que nós estamos fazendo, estamos juntos e orando até que do alto venha algo e realmente impacte a nossa vida e mude. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sendo avaliados. O Senhor não anda com uma prancheta e com um papel ticando, orou hoje, não orou, foi isso, foi aquilo. Não, o Senhor está interessado no nosso coração. E quando o Senhor ganha o nosso coração, nós somos tomados pelo teu amor, envoltos pelo Senhor. E aí então as mudanças acontecem de dentro para fora, como foi do ladrão, que simplesmente reconheceu que Jesus era o teu filho e veio falar de um reino. Ou como Zaqueu, Senhor, que olhou para toda aquela situação e constrangido pela presença do teu filho, ele disse, olha, Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para aqueles que não têm nada, e se de alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Essas foram orações, Pai, que esses homens fizeram, foram salvos, puderam alcançar a bênção e o favor do Senhor. Eles não fizeram absolutamente nada, a não ser entender quem eles eram e o processo do Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos, Senhor, colocar sobre o teu filho, nós que estamos cansados e sobrecarregados, como Jesus disse mesmo, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham até mim. Queremos depositar sobre o Senhor esse peso, essa sobrecarga, Senhor, essas limitações que nós mesmos colocamos, e nós nos abrimos para que
nesse dia possamos receber do Teu amor, do Teu favor, possamos agir com liberalidade, com graça, com verdade. Pai, nós nos entregamos e nos rendemos a Ti, e eu oro para que nós sejamos tocados efetivamente pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós podemos continuar caminhando em graça, podemos liberar palavra de cura, de transformação, como fizemos na vida da Raquel nessa manhã, na vida do José Maria, Senhor, nessa manhã, liberando para eles essa palavra de cura, porque a cura quem conquistou foi Jesus, e fazemos isso com toda ousadia e leveza. Não nos colocamos em uma posição de sermos aprovados, nós não temos que fazer nada, simplesmente orar e liberar a palavra, e de fazer a declaração de fé, e de vivermos alcançando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós louvamos ao Senhor nessa manhã, bendizemos ao Senhor, obrigado pela vida que o Senhor trouxe a nós. Obrigado pelo compartilhar da igreja, obrigado pelas conquistas, por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos caminhar dessa maneira e que tenhamos uma caminhada leve todos os dias da nossa vida, mudando a vida, aprendendo do Senhor, sendo impactados pelo Teu querer, pelo Teu favor e pelo Teu amor. Por isso nós oramos nessa hora agradecidos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, agora, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito de Deus seja sobre todos nós e toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Uma semana de vitória na caminhada na graça, e eu quero ver a partir de domingo que vem todo mundo dando testemunho de entender que é uma nova criação, e aí a gente nem vai precisar mais ministrar aqui, que a ministração virá de vocês. Um grande abraço a todos, graça e paz.